Oiê! Vamos entender um pouquinho dos deslizamentos? Então, principalmente agora no verão, estamos passando por períodos de chuva intensa, né? Em algumas regiões aí do Brasil. E infelizmente muitas catástrofes relacionadas a esse excesso, essa concentração de chuva em algumas regiões. Então nós vamos entender um pouquinho sobre os deslizamentos, né? E os deslizamentos, eles são naturais, por incrível que pareça, eles são naturais, mas podem ser agravados com a ação do ser humano, e são agravados com a ação do ser humano, né? Então, antes da gente vir aqui nesse desenho todo que eu fiz para vocês de um relevo aqui, né, de um morro, vamos voltar um pouquinho em solos. Então, o solo é a terra, né? Então, nós temos solos mais maduros e solos mais jovens. O que vai definir a profundidade dos solos? O solo é um elemento que a gente estuda em geografia e ele é o superficial, né? É a superfície aí da litosfera. Mas é muito legal estudar solos, porque tem várias camadas, vários processos de pedogênese, que a gente chama esse palavrão, que é a formação dos solos, mas isso fica para outra explicação. Então aqui vai ser bem básico, tá bom? Nós temos solos mais maduros, ou seja, solos mais profundos, e solos mais jovens, solos mais rasos, né? E de profundidade do solo, podemos ter solos aí com dezenas e centenas de profundidade e podemos ter solos com centímetros, né? Um poucos centímetros. Então, isso vai de acordo com o clima da região. Então, um clima mais úmido, os solos são mais maduros, são mais profundos. Clima mais seco, os solos são mais jovens. E lugar que tem muita declividade, ou seja, o relevo é mais íngreme, o solo também são jovens, não tem, né, características aí e capacidade de uma formação de solos muito profundos. Então, solos mais maduros são solos mais profundos, que estão relacionados à região de terreno mais plano. Então, quanto mais plano o terreno, mais profundo o solo, salvo exceções de clima mais seco, tá bom? E um solo jovem é um solo que tem poucas camadas ou pouca profundidade, né? Então, solo jovem. E aí temos os solos que são muito jovens. Por que solos muito jovens ou muito rasos? Porque ele é formado na declividade. E lembrando que o que forma o solo? O solo é formado pela ação exógena, né, do clima, ação do clima sobre a superfície. Então, demora centenas ou até milhares de anos para ser formado um solo. E aí, quanto maior a declividade do solo, mais raso ele vai ser, né? Porque aí caiu a chuva, né? Ao longo de muitos e muitos anos, foi quebrando aquela rocha, formando o solo. Mas a declividade não permite que esse solo fique parado aqui, né? Então, muitas vezes o solo em relevo mais íngreme, mais inclinado, ele é mais raso. Às vezes só tem uma camada de solo, né? Ah, professora, mas eu aprendi lá nas minhas aulas de geografia que a vegetação, ela serve como um protetor do solo. Sim, a vegetação serve como protetor do solo, mas em algumas situações não. Então, como eu disse para vocês, os deslizamentos, eles são naturais, eles acontecem de forma natural, de acordo com a região, de acordo com a quantidade aí de chuva, com a ação do clima e de acordo com a declividade e o solo. Então acontece de forma natural. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida sobre a Serra do Mar, né, quando a gente está indo para o litoral de São Paulo, a gente desce a Serra do Mar historicamente é normal deslizar por um conjunto de situações naturais, hoje em dia agravadas pela ação do ser humano, vamos entender isso. Mas o deslizamento acontece de forma natural. Então vamos lá, chegamos aqui. Para ter deslizamento, a gente tem que ter a ação de vários elementos. Nesse caso aqui, ó, esquecemos a ação do ser humano. Vamos pensar na consequência natural.
Aqui eu fiz uma representação do solo para vocês. Então, quanto mais íngreme o relevo, mais rasinho é o solo. E quanto mais plano, né? Menos íngreme é o relevo, o solo é mais profundo. E aqui temos uma vegetação natural. O ser humano não interferiu aqui nessa parte, olha. Em absolutamente nada o ser humano interferiu. E aí, em pleno verão, a gente teve uma ocorrência de chuva intensa. Então, choveu bastante. Qual é a dinâmica natural do solo? A chuva vai cair, vai molhar a superfície, que nem uma esponjinha, né? A esponjinha da pia. Se ela tá seca e a gente coloca ela debaixo da água, ela enche, né? Ela absorve a água. Mas chega um momento que a esponjinha não consegue mais absorver água. E aí ela vai extravasar. E a mesma coisa que acontece com o solo. Então, o solo, a permeabilidade do solo é a seguinte: choveu, a chuva cai na superfície e ela vai infiltrando no solo. Mas se existe uma ocorrência de chuva muito intensa num curto período de tempo, esse solo fica literalmente encharcado. Ele fica saturado de água. E aí, quando começa a acontecer, o escoamento superficial, que nada mais é do que a enxurrada, né? Então, num solo que é permeável, que tem lá a grama, que tem o solo sem ser impermeável, com cimento, com asfalto, nada, ele tem um certo grau de permeabilidade. Então, choveu, infiltrou, e aí o solo vai ser uma esponjinha. Quando satura de água, vai acontecer a enxurrada. Isso é natural. E aí, o que acontece? Se eu tive um curto período de tempo, muita chuva, e esse solo saturou, o que vai acontecer? Essa vegetação, ó, que já está num terreno íngreme, o que eu tenho? Eu tenho a vegetação, aí eu tenho uma camada de solo que não é tão profunda, porque o meu terreno já é íngreme, né? Então, o solo não é tão profundo. Pode ter aí 1 metro, pode ter aí 3 metros, que não é um solo tão profundo. E mesmo se fosse, aí o deslizamento seria ainda maior. E aqui embaixo, ó, nessa camada azul para vocês, eu fiz a rocha. Então, aqui eu tenho a rocha, que ela é impermeável. Então, quando eu tenho ocorrência de muita chuva intensa, o solo já saturou, o que vai acontecer com essa vegetação, né? A raiz da vegetação, ela vai ser o peso aqui, e aí vai deslizar. Isso é uma ocorrência natural. Então, mais uma vez, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, vão perceber que na Serra do Mar, né, por conta da vegetação, por conta do solo que não é tão profundo, por conta da declividade, do relevo, a ocorrência de deslizamento é algo natural, são as cicatrizes, né? Então, quando a gente vai para a praia, que observa lá na serra, fala, olha, aqui tem uma vegetação natural, mas lá no meio do mato, que parece que ninguém chega, tem uma área mais clarinha, que parece que é um pasto, né? Parece que é uma vegetação mais baixa. O que isso significa? Que ali já aconteceu o deslizamento. Da mesma forma que quando a gente está lá na praia, curtindo lá o verãozão, e aí tem várias rochas, né? Então aqui tá o oceano, o mar, bonitão lá, a gente tomando um sol, e aqui tem umas rochas bonitas que formam piscina natural, piscinas naturais, né? Então pode ter certeza que um dia essa rocha já esteve lá em cima, né? Quanto mais redondinha ela é, mais intenso ainda. Um dia ela já esteve lá em cima e hoje está aqui embaixo. Então, o deslizamento é uma ocorrência natural. Acontece, vai acontecer, independente se tem ou não tem o ser humano ali no meio do caminho. Agora, se tem o ser humano no meio do caminho, esse processo é mais intenso ainda, né? A ocorrência desse processo é mais intenso. Então, aqui eu fiz a representação de ocupação, né? Em região muito íngreme. Então, ocupação em região muito íngreme, se não for muito bem construída, ou mesmo se for muito bem construída, né? Tanto que já aconteceram situações aí, alguns anos atrás, de casas de luxo numa região serrana, no caso do Rio de Janeiro, lá foi Ilha Grande e também Petrópolis, essa região, acontecem esses acidentes, porque elas estão construídas em região que já acontece essa situação. E aí, dependendo de como a casa é construída, né, se a região não permite essa questão, isso se transforma em algo ainda mais intenso.
Porque a partir do momento que a gente corta o relevo, né? Cortou o relevo, mudou o relevo, ação antrópica, ação do ser humano, aí já muda a dinâmica natural. Então, se aqui, vou dar um exemplo, tá? Vamos, hipotético. Se aqui demoraria, tipo, 48 horas de chuva intensa para acontecer o deslizamento, aqui pode acontecer muito antes, ou com muito menos em quantidade de chuva, porque o ser humano já desestabilizou, já cortou o relevo. E aqui o outro exemplo que eu coloquei são as estradas, né? O túnel, estrada, quando a gente vai descendo o litoral, a estrada foi cortada, literalmente. A estrada não, o relevo. Ele foi cortado para passar a estrada. Então aí já é outro agravante intenso para que aconteça aí processos de deslizamento. Porque agora eu tenho aqui um talude, um morro, né? Que ele foi antropizado, ou seja, o ser humano que construiu. Alguns têm graminha de contenção, outros até fazem matacões, né, que são blocos de rocha com arame lá, com alambrado, mas enfim, já houve a desestabilização do terreno em relação a isso. Então, vai acontecer esse processo de deslizamento. E mais uma vez, a vegetação, ela não é 100% da solução, porque o deslizamento é uma ocorrência natural. E com a ação do ser humano de forma mais intensa, ele acontece, né? Acontece aí, a gente infelizmente vê muito esses problemas em relação. Infelizmente, quem mais sofre em relação a essa questão de enchentes, deslizamentos, desabamentos, é a população mais pobre, né? Que são áreas de ocupação irregular, então a população não encontra ou ocupa a área de forma irregular, não tem ali um cuidado, até mesmo nas construções, e isso acontece, né? Então, são essas as situações aí dos deslizamentos. Recapitulando, o que vai colaborar para o processo de deslizamento? O deslizamento é natural, mas a junção de alguns elementos faz com que o deslizamento aconteça. Ou seja, a profundidade do solo, a declividade do terreno, a quantidade de chuva, a estabilização do terreno e também a ação do ser humano, né? Que ocasiona e acelera todos esses processos. Ok? Então, espero que tenha ficado claro aí a explicação, que é simples, mas espero que tenha sido didática e esclarecedora aí para vocês. Então, tchauzinho, até o próximo!